muitos memes que circularam no Brasil quando o Banco Central lançou a nota de R$200. E assim, sem mais nem menos, ela se tornou a nota de maior poder aquisitivo que o brasileiro poderia ter em carteira. Bastante dinheiro, né? Inclusive, com todo esse dinheiro, você poderia encher o tanque do seu carro, jantar com a sua namorada e alguns amigos no Outback Steakhouse ou até adquirir a pista do ataque do tubarão da Hot Wheels. Todas essas parecem ser coisas legais e muitas vezes até indispensáveis. Mas, e se eu te dissesse que com só essa nota de R$200, você poderia comprar 2.000 pães franceses ou 456 latas de cerveja, 28 quilos de filé mignon, que caso você quisesse cozinhar, virariam 186 hambúrgueres. Que mundo é esse que você acabou de ouvir? É esse mundo. Mas, em 1994. Durante todos esses anos, o real não só se desvalorizou internamente no Brasil, mas também perante ao dólar. Um real em 1994 era capaz de comprar o que a gente consegue comprar hoje com R$ 6,32. Enquanto hoje, $1 compra R$ 5,27, naquela época, $1 comprava somente R$1. Cara, R$1 já foi igual a $1. Tá, se o real já foi uma moeda tão forte, por que ela se desvalorizou tanto? Inflação é o processo de redução do poder de compra de uma moeda. Se há alguns anos R$10 compravam um estojo, uma caneta e um caderno personalizados dos Padrinhos Mágicos, mas hoje em dia eles só pagam a corrida do Uber até a papelaria, então a mesma quantidade de dinheiro compra menos coisas. Inflação é isso, é a redução do nosso poder de compra ao longo do tempo. De 1980 até o início de 1990, o Brasil viveu um período de hiperinflação. Hiperinflação é a inflação que sai do controle. Era quase impossível fazer plano para longo prazo, porque se você postergasse em um mês comprar uma passagem para viajar, você poderia pagar o dobro, simplesmente porque você esperou todo esse tempo. Ninguém nunca sabia quanto que as coisas iam custar no futuro. Só para você ter uma ideia, no início da década de 90, a inflação média foi de 84% ao mês. O que significa que se você estivesse comprando um carro no valor de 35 mil, depois de um mês, o valor de mercado desse carro vai ser de 64 mil reais. Daí, esse aumento descontrolado dos preços induzia o brasileiro a gastar dinheiro na maior velocidade possível. Inclusive, se tornou um hábito intrínseco à cultura brasileira da gente fazer as compras do mês. Sabe por quê? Porque era mais seguro armazenar uma quantidade enorme de comida assim que caísse o salário do que esperar no dia seguinte quando os preços já iam ter aumentado. Mas, nessa época, ninguém usava o real. Ele não existia ainda. Essa inflação elevada que marca a história do nosso país desde 1965 foi casa de várias moedas, 6 para ser mais exato. Cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo e cruzeiro real. Por que tanta moeda? Um fetiche para numismáticos? Basicamente, o único motivador para mudar uma moeda de uma para outra era que a inflação subia tanto que uma moeda acabava tendo zeros demais. Então, se a moeda vigente começava a ter muitos zeros, era criada uma nova moeda com alguns zeros a menos. Só para você ter uma ideia, de 1965 até 1994, foram cortados 15 zeros no total. E cortar zeros simplificava a vida dos brasileiros, vai. Afinal, se a gente ainda usasse a mesma unidade monetária de 1980, você hoje pagaria alguns bilhões para adquirir simplesmente uma Coca Diet. Mas cortar zero atacava as consequências da inflação. Nas causas, não impedia que mais zeros continuassem surgindo e surgindo de novo até você precisar mudar de moeda. De 1965 até 1994, o Brasil teve uma inflação acumulada de 1.431.332.741.811.850%. E para se ter uma comparação, a inflação acumulada do dólar nos últimos 221 anos foi de 2.019%. Ou seja, em 30 anos, a moeda brasileira teve uma inflação 565,6 bilhões de vezes maior do que o dólar teve em toda a sua história. Mas, então, qual foi a causa de toda essa desvalorização? Em resumo, o regime militar contraiu dívidas em dólar para financiar obras de infraestrutura, com a expectativa de que o aumento da arrecadação proveniente do sucesso dessas obras financiasse o pagamento das dívidas. Pensamento inteligente se considerado que o dólar iria se manter constante. Mas o regime militar não previu as crises do petróleo. As crises do petróleo foram períodos em que o preço do barril de petróleo disparou. Assim, os países desenvolvidos que importavam muito petróleo acabaram importando menos e os países exportadores subdesenvolvidos
obrigatoriamente diminuíram suas exportações. Então, se agora os países subdesenvolvidos estavam exportando menos do que importavam, então eles tinham mais dinheiro saindo do que entrando. No caso do Brasil, quando tinha mais dinheiro saindo do que entrando, pela lei da oferta e da procura, sua moeda se desvalorizava frente ao dólar. E com isso, o que era mais temido aconteceu. O câmbio desfavorável fez com que a dívida externa brasileira acabasse crescendo. Mas o governo dizia que a crise era momentânea, que a população poderia agir com tranquilidade. Era coisa passageira e a economia brasileira poderia se desenvolver tranquilamente como esperado. O descaso frente à crise internacional do petróleo por parte do governo brasileiro foi tanto que nessa época o governo aumentou ainda mais a sua dívida externa. Sabe para quê? Para consumir uma quantidade ainda maior de bens importados, como máquinas, equipamentos, matéria-prima, e incentivou que empresas fizessem o mesmo, justo em um momento em que o preço de todos esses bens não parava de subir. Até que os Estados Unidos decidiram aumentar os seus juros para conter a inflação que crescia no seu país. E com juros altos, os Estados Unidos sim atacam o problema da inflação, já que a obtenção de crédito fica mais cara para a população. Afinal, se a população tem menos acesso a crédito, ela consome menos, as empresas lucram menos e a economia desaquece, o que depois de um tempo reduz o crescimento da inflação. Mas o aumento dos juros norte-americanos causa outro efeito, além da redução da inflação. Sabe qual? Atrai capital estrangeiro para o país. Porque para estrangeiros é muito mais atraente investir numa economia sólida, segura, com altas rentabilidades a baixo risco, como nos Estados Unidos, do que manter seu dinheiro em países emergentes, mais arriscados. Assim, o dinheiro migrou do Brasil para os Estados Unidos e o dólar se valorizou ainda mais. O que adivinha? Aumentou ainda mais a dívida externa brasileira. Daí, o Brasil decidiu fazer duas maxi-desvalorizações. Maxi-desvalorização é o processo intencional de desvalorização de uma moeda frente ao dólar. Isso significa que duas vezes o Brasil escolheu desvalorizar a sua moeda em 30% frente ao dólar. Tudo para tentar aumentar as suas exportações. Mas o que de fato aconteceu foi que essas maxi-desvalorizações aumentaram o despejo de capital estrangeiro na economia brasileira, enquanto as exportações aumentavam e os produtos, como alimentos, que iam para fora do Brasil, mantendo dinheiro aqui dentro, mas com uma produtividade brasileira que não cresceu. A maxi-desvalorização aumentou a quantidade de capital na economia, mas isso não acompanhou a produção de riqueza. Afinal, os produtos e alimentos exportados do Brasil não ficavam aqui dentro, mas o dinheiro proveniente da venda deles sim. E como a circulação de dinheiro aumentou substancialmente mais do que o aumento do PIB, havia muito mais dinheiro para a mesma quantidade de riqueza, o que impulsionou ainda mais a inflação. Nesse momento, os juros da dívida externa brasileira estavam tão altos que o governo decidiu aumentar a sua dívida interna para que, com esse novo dinheiro, ele pudesse custear os juros da dívida externa. Só que, como a inflação quase que dobrava todo mês, o governo precisou emitir títulos públicos de altíssima liquidez e curtíssimo prazo para que fosse atraente para os investidores contribuírem para a dívida interna do governo. Só que a consequência disso é que, com o vencimento dos juros das dívidas dos títulos que o governo tinha emitido anteriormente, o governo precisou emitir mais títulos para justamente pagar esses juros. E com isso, ele entrou num ciclo vicioso, onde cada vez mais o governo injetava dinheiro na economia, formando uma bola de neve da inflação. Praticamente tudo que o governo fez contribuiu para potencializar a hiperinflação na década de 80 e 90. E com isso, esses governos foram marcados por sucessivas tentativas fracassadas de tentar controlar a hiperinflação. Foram 5 planos econômicos que fracassaram até o surgimento do Plano Real. No dia 1º de julho de 1994, foi introduzido o real, como uma moeda que valia exatamente $1. Esse plano deu tão certo que a inflação acumulada até a implementação do real foi de 815,60%. E a primeira inflação registrada após a inserção dessa nova moeda foi de apenas, 6,08%. Tá, cara, mas por que associar R$1 a $1 conteve a inflação? Simples, cara. Dólar barato permite uma maior facilidade dos brasileiros em comprarem produtos estrangeiros, o que, obviamente, incentivou uma maior entrada desses produtos dentro do Brasil. Com isso, cara, do dia pra noite, milhares de produtos estrangeiros começaram a cruzar a fronteira do Brasil. Televisores Philips, consoles do Nintendo 64 e até mesmo bonecos hiperrealistas do Baby da família Dinossauro. E, cara, pela lei da oferta e da procura, quanto mais produtos estão em oferta no mercado brasileiro, obviamente, menores serão os preços deles. Mas o governo não conseguiu simplesmente manter a paridade de R$1
para um dólar. Ele tentou fazer isso para atrair capital estrangeiro, mas não foi suficiente. Constantemente, o governo precisou manipular o valor que o dólar tinha em relação ao real para manter essa paridade de 1 para 1, através de um mecanismo chamado de swaps cambiais. Ou seja, o governo basicamente vendia dólares que ele tinha das suas reservas internacionais para comprar reais. E pela lei da oferta e da procura, quando você aumenta a procura por reais, o seu preço se valoriza, e quando você aumenta a oferta de dólares vendidos na economia, o seu preço diminui. E isso regula essa paridade. Mas enquanto isso, existe uma pressão enorme para a valorização do dólar em relação ao real, já que a população queria aproveitar esses preços baratos do dólar para importar produtos estrangeiros a preços baixos. Ou seja, o governo precisou consumir muito das suas reservas internacionais para manter essa paridade, quando, na verdade, a pressão clara era de que o dólar se valorizasse. Resumindo, ancorar o valor de R$1 a $1 para regular a economia brasileira e indexar a inflação brasileira à inflação norte-americana foi um movimento inteligentíssimo, mas isso veio com um preço: o rombo na balança comercial. Balança comercial é a relação entre o dinheiro que entra versus o dinheiro que sai de um país. Como nesse caso, com o Plano Real, as importações passaram a ser muito maiores do que as exportações, a balança comercial ficou negativa. E então, para resolver isso, em 1999, o então presidente do Banco Central, Armínio Fraga, muda a política econômica e decide mudar o regime que até então era de câmbio fixo para câmbio flutuante. O real seria negociado livremente no mercado para assumir o valor em relação ao dólar que ele de fato tinha, e não um valor imposto artificialmente pelo governo. Quando isso aconteceu, lá em 1999, o dólar dispara em relação ao real, e somente 2 semanas depois da implementação do regime, o dólar, que antes valia R$1, passou a valer R$1,9. Mas tudo bem, o real mais desvalorizado em relação ao dólar eliminava o saldo negativo que a sobrevalorização do real causava na balança comercial. Afinal, agora menos produtos estrangeiros entravam no Brasil porque os preços ficaram menos acessíveis para brasileiros. Por isso, enquanto antes da implementação do câmbio flutuante o Banco Central tentava fazer com que a taxa de juros controlasse a balança comercial, atraindo capital estrangeiro, agora a taxa de câmbio passou a tomar conta da balança comercial, permitindo que a taxa de juros focasse única e exclusivamente em limitar a oferta de crédito na economia para conter a inflação. Graças ao Plano Real, a hiperinflação brasileira conseguiu ser controlada. E, dentro de qualquer perspectiva, o Plano Real foi um sucesso. A inflação acumulada do real, desde 1994 até hoje, foi de 525%. O que, comparado com aqueles 1,14 trilhão até o final do século XX, parece uma coisa boa, não é mesmo? Bom, sim, mas se a gente comparar com a inflação do dólar, que só subiu 74,8% desde 1994, a gente vê que essa inflação foi bem menos corrosiva do que os 525% que o real sofreu nesse mesmo tempo. Apesar do Plano Real ter sido um sucesso e o real tenha se mantido como a moeda vigente brasileira durante os últimos 27 anos, ele nunca conseguiu manter o mesmo poder de preservação do dólar. Cara, para entender isso, a gente precisa entender as políticas econômicas dos governos que passaram desde a criação do real. Os governos do FHC e do Lula, que aconteceram de 1995 até mais ou menos 2010, tinham como meta o superávit primário. Tá, mas você deve estar se perguntando, o que é superávit primário? Para você entender isso, você precisa entender primeiro o que é resultado primário. Cara, o resultado primário é basicamente a diferença entre as receitas de um governo e as suas despesas. Se as despesas forem maiores do que as receitas, você tem um déficit. Se as receitas forem maiores do que as suas despesas, você tem um superávit. E existem 3 formas de você conseguir o superávit primário. Ou você gasta menos, ou você arrecada mais, ou você faz uma combinação dos 2 fatores. E o que você acha que o nosso governo fez? Entre 1999 e 2010, os governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula aumentaram seus gastos, passando de 14,6% do PIB para 18,2%. E, para conseguir o superávit primário, eles precisavam aumentar a carga tributária, passando de 28% do PIB para 35%. E, além disso, mantiveram os altos juros da economia, que provavelmente você chegou a acompanhar. Como a gente sabe, o aumento dos juros cria um incentivo para o fluxo de capital estrangeiro vir para o Brasil. E isso tem a consequência de reduzir o preço do dólar. Então, numa análise breve e superficial, a gente pode ver esses indicadores e pensar que o governo do Lula, por exemplo, foi saudável devido à queda do dólar. Mas, num cenário de alta dos juros, é natural, é esperado que o dólar diminua. Agora,
O real problema dos juros altos é que o capital tende a migrar do setor privado para o setor público, já que se torna muito mais rentável investir nos títulos públicos emitidos pelo governo do que nas empresas brasileiras. É lógico, isso reduz o incentivo à produção. Os juros altos associados ao aumento da carga tributária deixam mais dinheiro sob o controle do governo, o que cria um palco para que ele possa expandir os seus tentáculos cada vez mais e assumir medidas inflacionárias. Como o Estado só consome e nada produz, à medida que o Estado possui mais dinheiro para gastar com medidas populistas, a demanda por produtos e bens de consumo no geral da população aumenta, mas a produtividade interna se mantém a mesma. Assim, o excesso da oferta de dinheiro na economia para a mesma quantidade de oferta de produtos impulsiona a inflação. Daí, no curto prazo, o aumento dos gastos é positivamente percebido pela população, porque agora eles têm mais dinheiro para comprar e têm mais comida na mesa. Mas no longo prazo, são insustentáveis. Por isso, o incentivo para um governante aumentar os gastos do seu governo é muito grande, já que quem vai pagar a conta lá na frente vai ser outro governante. E aí a população vai perceber esse outro governante como bandido e quem gastou muito agora como um herói. A inflação do governo Lula, durante os seus 8 anos de mandato, aumentou em 56,7%. E os gastos públicos e a carga tributária não pararam de aumentar no governo Dilma. E foi ela, justamente, quem pagou a conta do governo anterior. O descontrole dos gastos públicos do governo Dilma foram tão grandes que ela sofreu impeachment sob a justificativa de crime de irresponsabilidade fiscal. A inflação do governo Dilma, durante seus 5 anos e meio de mandato, foi de 49%. Isso tendo governado 2 anos e meio a menos do que o Lula. E não foi só a inflação que subiu. O dólar também subiu nesses anos do governo Dilma. Quando ela assumiu em 2010, o dólar valia R$ 1,66, mas no final do seu governo, nos últimos meses, ele chegou a bater R$ 3,94, uma alta de 137%. E aí, a gente analisa o dólar hoje, já passando da casa dos R$ 5,00, inclusive 2020 quase ficando ali acima de R$ 6,00. Então, quer dizer que os governos que sucederam o governo da Dilma foram piores ainda? Bom, não. Michel Temer, o vice-presidente da Dilma, que assumiu o governo após o impeachment da presidenta, acabou implementando um teto de gastos para que o governo, essa máquina consumidora de tantos recursos, deixasse de gastar tanto. A gente sabe, inclusive, que a Dilma chegou a romper o teto de gastos. Então, o Temer, com seu PEC de gastos, estabeleceu um teto que congela o aumento dos gastos públicos até 2036. Com isso, com esse teto de gasto que o governo pode ter, ele não precisa aumentar tanto a sua dívida interna através da emissão de títulos públicos com altos juros e altas rentabilidades, porque ele não vai poder gastar tudo isso. E aí o Banco Central pode se dar o luxo de reduzir a taxa Selic gradualmente. Por quê? A gente sabe que quando os juros estão altos, o dólar normalmente ele acaba ficando baixo porque isso cria um atrativo para que investidores estrangeiros consigam investir com razoavelmente alguma segurança, com altas rentabilidades. A partir do momento em que os juros descem, esses investidores não têm mais incentivo para manter seu dinheiro ali. Afinal, o Brasil não deixa de ser um país arriscado e ele está rendendo menos agora com os juros baixos. Então, eles mandam o seu dinheiro embora e o dólar se valoriza em relação ao real. Por outro lado, localmente, o que a redução dos juros faz é fazer com que um capital que antes estava investido no setor público, de investidores, agora migre para o setor privado, para o setor de produção. As baixas rentabilidades dos títulos de renda fixa induzem pessoas a não deixar seu dinheiro na poupança ou títulos de aplicação, já que eles estão rendendo pouco. Isso faz com que eles consumam mais, ou então migrem para a bolsa de valores, onde eles vão ter maiores rentabilidades. Isso tudo estimula a produção na economia, a formação de riqueza, a redução do desemprego. Esse tipo de movimento causa um crescimento real, não um crescimento simulado como que aconteceu durante os governos Lula e Dilma. Por quê? Durante os governos Lula e Dilma, a alta dos juros, justamente por trazer alta possibilidade de gastos do governo, afinal, eles recebiam muito dinheiro contraindo dívida interna com a população a partir de títulos públicos. Isso cria um falso sentimento de bem-estar para as pessoas que são pobres, porque o dinheiro está todo no setor público, não está no setor privado, que de fato oferece essa oferta que a população que agora tem dinheiro tanto quer. E é por isso que toda essa redução da taxa Selic que veio a acontecer depois disso e a consequente aumento do dólar foram coisas boas. Tudo bem, o dólar ter aumentado para R$ 5,00 e pouco, isso significa que agora a população tem mais acesso a crédito, pode consumir mais, que as empresas estão lucrando mais e por isso podem contratar mais pessoas, isso gira um ciclo virtuoso onde todo mundo tem mais renda
oferenda e a demanda por bens de consumo pode ser suprida por essas empresas, justamente porque os juros baixos faz com que o capital migre do setor público para o setor privado. Trazendo para o presente agora. Em 2020, ano passado, recentemente, o real foi a sexta moeda que mais perdeu valor no mundo. No início do ano passado, $1 comprava R$4. E já, no momento que eu estou gravando esse vídeo, $1 compra R$5,27. Isso mostra pra gente que, apesar da gente ter controlado a hiperinflação das décadas de 80 e 90, os motivos da inflação brasileira continuar crescendo acima da inflação do dólar dizem respeito não da relação do real com o dólar, mas sim diz respeito à economia e à governança brasileira. O Brasil ainda é lar de instabilidade política, corrupção, de um Estado grande e ineficiente com governantes que muitas vezes são desqualificados para exercer a sua função. Governantes esses que, por motivos de popularidade, exercem gastos desmedidos, que têm um propósito de maior de garantir a sua reeleição no curto prazo do que, de fato, criar um ecossistema saudável e próspero para o longo prazo. Não há conversa entre governos sucessórios e há um forte incentivo para o aumento da dívida interna e externa, já que os juros das dívidas a serem pagos no futuro são problemas do outro governo, não do meu. Portanto, é natural que a soma de todos esses fatores cause um incentivo a que os próprios brasileiros protejam seu patrimônio investindo em ativos que acompanhem a variação do dólar, já que o dólar é a moeda de uma economia mais sólida e segura do que a economia brasileira. Isso cria um fluxo quase natural de valorização do dólar em relação ao real a longo prazo. Tá, mas se a moeda que a gente usa no nosso dia a dia é o real e não o dólar, por que eu deveria me preocupar com o que acontece com o dólar? O que isso muda na minha vida? Na verdade, muda quase tudo. Pensa assim, quando há uma alta no dólar, aquele pãozinho que você come todos os dias no seu café da manhã fica mais caro. Porque a matéria-prima principal do pão é o trigo. E como 40% do trigo brasileiro é importado, adivinhe em que moeda ocorre essa importação? Isso mesmo. De novo ele. O dólar. Cara, por conta disso, quando o dólar se valoriza mais do que o real, demanda-se mais reais para comprar a mesma quantidade de trigo. Logo, se o trigo está mais caro, o pão fica mais caro. Inflação. Cara, vários produtos que a gente consome no nosso dia a dia estão diretamente ligados ao dólar. Ou porque eles foram importados, ou porque eles apresentam ingredientes, componentes ou partes importadas. Então, cara, o aumento do dólar está diretamente ligado ao aumento da nossa inflação. Mas então agora você deve estar se perguntando: se a variação do dólar influencia tanto no meu padrão de vida, como que eu me protejo disso? O que eu preciso fazer para não ficar dependente da variação do dólar? Existem algumas formas que você pode fazer isso. A primeira seria comprar dólares. Se você acredita que o dólar vai se valorizar, faz sentido você pegar parte do dinheiro que você tem acumulado e converter numa casa de câmbio em dólares. Mas essa tá longe de ser a melhor forma, pelo seguinte motivo: ter dólares debaixo do colchão não te gera rendimento de longo prazo. É nada mais que uma forma de você ganhar dinheiro com uma variação cambial. E ainda assim, mesmo que os dólares que você comprar acabarem se valorizando em relação ao real, eles ainda sofrem inflação. Pode ser baixa se comparado ao real, mas ela ainda existe. Então, a segunda forma é comprando BDRs, recibos de ações norte-americanas que são negociados na nossa própria bolsa de valores. Esses são ativos negociados em reais, mas que acompanham a variação cambial do dólar e também acompanham a performance das empresas que eles representam. Legal. Por outro lado, os BDRs eles acabam sendo pouco líquidos na nossa bolsa de valores, simplesmente porque não são uma modalidade de investimentos amplamente conhecida e a quantidade de ativos em BDRs ainda é muito pequena. Existem poucos BDRs disponíveis. Então, a terceira forma é abrindo conta em uma corretora de valores norte-americana e se expondo diretamente ao mercado de capitais estadunidense. Como assim? Porque quando a gente investe diretamente no exterior e compra ações de empreendimentos norte-americanos, a gente não só está se permitindo se proteger da variação cambial do real em relação ao dólar, mas também se beneficiar de toda a performance dessas empresas e empreendimentos dos quais a gente decidiu se expor. Só que isso feito no mercado de capitais mais líquido com maior disponibilidade de ativos de todo o mundo. Você já deve ter ouvido falar da Avenue, uma corretora de valores norte-americana que foi criada por brasileiros com o intuito de fazer justamente isso, de levar o brasileiro para se beneficiar da vastidão de ativos do mercado de capitais norte-americanos